O lençol era de fio 600, cor champanhe, algodão egípcio. Eu tinha comprado em Milão, com o cartão que ele me dava todo mês, enquanto ele fumava do lado de fora e dizia que eu demorava demais. Eu dobrei esse lençol com as minhas próprias mãos quando chegou em casa. E foi embaixo desse lençol que eu encontrei os dois. O que saiu de mim não foi um grito, não foi choro, foi um silêncio tão completo que eu ouvi o ar-condicionado ligado no 16 graus. Aquele frio que eu nunca pedi, que eu engolia toda noite debaixo de uma manta de cachemir, porque era mais fácil ter frio do que brigar. Esse silêncio durou 7 segundos. Depois disso, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu nunca mais fui a mesma mulher que comprava lençol em Milão, enquanto o marido fumava do lado de fora, dizendo que eu demorava demais. Meu nome é Vera. E essa é a história de como eu aprendi que a casa mais bonita da rua pode ser a prisão mais bem decorada do bairro. Tenho 53 anos, cabelo castanho, corte que custa R$ 800 a cada 6 semanas, porque Henrique dizia que mulher de executivo precisa se cuidar. Não porque eu quisesse, porque era esperado. Cresci em Higienópolis, filha de um médico cardiologista e de uma professora universitária que nunca precisou trabalhar depois do casamento, mas que escolheu trabalhar assim mesmo, por dignidade, ela dizia. Eu achava que entendia o que ela queria dizer. Levei 30 anos para entender de verdade. Me formei em Direito pela USP. Trabalhei 3 anos num escritório no centro que cheirava a papel antigo e café ruim, e eu adorava cada segundo daquilo. Depois conheci Henrique Drummond Castelo. Ele tinha 41 anos. Eu tinha 26. Herdeiro de construtora, sobrenome certo, gravata certa, aperto de mão que convencia salas inteiras. Ele me olhou numa recepção do escritório onde eu trabalhava e disse: "Você é advogada?" Eu disse que sim. Ele disse: "Que desperdício. Eu deveria ter virado as costas ali." Não virei. 6 meses depois, estávamos casados numa cerimônia com 280 convidados no Country Club de São Paulo. Vestido Oscar de la Renta. Orquídeas brancas importadas. Fotógrafo de Lisboa. 27 anos de casamento. Uma filha, Beatriz, hoje com 25 anos, morando em Londres fazendo pós-graduação em economia. Uma casa de 700 metros quadrados no Jardim Europa. Uma empregada que ficou conosco por 11 anos. O nome dela era Priscila. 28 anos. Olhos escuros. Sorriso rápido. Sempre muito eficiente. Eu confiava nela com as chaves da minha casa. Com as chaves da minha casa. Preciso ser honesta com você antes de continuar. O casamento de Vera e Henrique não era feliz. Não era infeliz também. Era algo pior que os dois. Era funcional. A gente acordava, tomava café em lados diferentes da mesa grande da cozinha americana. Ele lendo o valor econômico no tablet. Eu verificando e-mails que não existiam mais, porque havia 10 anos eu não trabalhava. A gente jantava 3 vezes por semana juntos, quando ele não tinha compromisso. A gente dormia na mesma cama de casal king size. 2 travesseiros de cada lado, com aquele lençol de fio 600 entre nós, como uma fronteira de algodão egípcio. A gente se beijava no rosto. Não me lembrava quando tinha sido a última vez que ele tinha me olhado nos olhos por mais de 3 segundos. Mas eu tinha uma vida. Tinha o instituto que eu coordenava. Voluntariamente, porque Henrique achava que mulher da nossa posição precisa ter causa, não carreira. Tinha minhas amigas de sempre. Cláudia, Helena, Patrícia, que almoçavam comigo às quintas no Spot, que me conheciam antes de eu ser Vera Drummond Castelo, que ainda me chamavam de Verinha, às vezes. Tinha Beatriz, que me ligava às quartas e contava da vida em Londres com uma energia que eu tinha esquecido que existia dentro de mim. E tinha a casa. A casa era minha. Não no papel. No papel era do casal, e Henrique assinava os cheques. Mas a casa eu tinha decorado, organizado, mantido. Cada objeto tinha passado pelas minhas mãos. Cada cor de parede eu tinha escolhido com 3 semanas de amostras. O jardim eu tinha desenhado com um paisagista ao longo de 4 meses.
A cozinha eu tinha reformado 2 vezes, porque na primeira vez o granito ficou com uma tonalidade que não casava com a luz da tarde. Aquela casa era o único lugar onde eu ainda tinha controle sobre alguma coisa. Então foi com um peso muito específico, não só de traição, mas de invasão, que eu descobri o que acontecia nela quando eu não estava. Aiki. O primeiro sinal foi em março. Tinha ido a Campos do Jordão com Cláudia e Helena para um fim de semana. Henrique não gostava de Campos. Dizia que era cidade de interior disfarçada de Europa. Deixei Priscila com as instruções de sempre. Café às 7, a roupa dele separada conforme a agenda que eu deixava no caderno azul da cozinha. O cão, Bartolomeu, um Golden Retriever que Beatriz tinha ganhado de aniversário havia 8 anos, precisava de banho no sábado. Voltei no domingo à noite. A casa estava em ordem. Mas havia algo diferente no quarto. Qualquer mulher que cuida de uma casa por décadas sabe. Você desenvolve uma espécie de radar silencioso. Você nota quando a almofada da direita está do lado esquerdo. Quando o frasco de perfume foi movido 2 centímetros. Quando a janela que você deixou entreaberta está completamente fechada. O lençol estava diferente. Não sujo. Não amassado de forma óbvia, dobrado de um jeito que não era o meu jeito. Eu dobro a barra do lençol por baixo do colchão, sempre do lado direito primeiro. É um hábito idiota que aprendi com a minha mãe e que carrego há 50 anos. Aquele lençol tinha sido dobrado de outro jeito. Fiquei olhando para ele. Depois fui tomar banho. Disse para mim mesma que Priscila tinha trocado a roupa de cama. Ela às vezes fazia isso nos fins de semana, quando eu viajava. Era prestativa assim. Eu engoli essa explicação sem mastigar. E fui dormir naquele lençol. Naquela noite, deitada no escuro, com o ar-condicionado no frio que eu nunca pedi, fiquei olhando para o teto. Havia um pensamento que eu não deixava terminar. Cada vez que ele começava a tomar forma, eu mudava de posição. Fechava os olhos com mais força. Me dizia que estava cansada da viagem. O pensamento não foi embora, só ficou quieto. Como fica tudo que a gente escolhe não ver. Quieto, do lado de fora da consciência, esperando o momento em que a gente não consegue mais fingir que não sabe. O segundo sinal foi em maio. Henrique havia começado a academia. Isso em si não era estranho. Ele sempre foi preocupado com a aparência, com o corpo que um homem na posição dele precisava manter. Mas havia algo diferente na forma como ele ia agora. Às terças e quintas, às 6:30 da manhã. Voltava às 8. Academia que fica a 8 minutos de carro. Um dia perguntei, sem intenção, de passagem, enquanto ele tomava o café que Priscila tinha preparado. Você fica 1h30 lá? Ele não levantou os olhos do tablet. Tem fisioterapeuta depois. Falei isso. Pode ter falado. Não me lembrava. Ah, tá. Voltei para os meus e-mails que não existiam. Mas naquela noite, deitada no escuro, eu percebi. Ele voltava sem cheiro de academia. Cheirava a sabonete de hotel. Aquele sabonete branco, neutro, sem personalidade. Que existe exatamente para apagar personalidade. Fechei os olhos, senti o estômago descer. Não como borboletas, como pedra. Uma pedra que cai devagar, de uma altura que você não sabia que existia. Escolhi não ver, porque era mais fácil ter frio do que brigar. O terceiro sinal foi o pior. Não porque foi o mais óbvio, porque foi o mais gentil. Num sábado de junho, desci para o café da manhã às 9 da manhã. Henrique já tinha saído. Reunião de trabalho, ele tinha dito na véspera sem olhar para mim. Priscila estava na cozinha. Ela me preparou o café do jeito certo, sem eu pedir. Leite quente à parte, 2 colheres de açúcar mascavo, o pão de fermentação natural que ela sabia que eu preferia. E enquanto ela servia, disse: "A senhora dormiu bem?" Era uma pergunta normal. Ela sempre perguntava. Mas naquele dia, ela não me olhou nos olhos quando perguntou. Ela olhou para a xícara. E eu percebi, com aquela clareza que vem quando a gente não quer ver, mas já sabe, que havia uma culpa naquele gesto. Não nervosismo. Culpa. A culpa de quem te conhece.
De quem te viu durante 11 anos. De quem lavou sua roupa e separou por cor e sabe de qual lado da cama você dorme. De quem dobrou o seu lençol de fio 600 de um jeito errado e depois teve que te servir café como se nada tivesse acontecido. Peguei a xícara. Disse obrigada. Fui sentar na varanda com a vista para o jardim que eu mesma tinha desenhado. Não deixei o rosto mostrar nada. Segurei a xícara com as 2 mãos e fiquei olhando para o jardim por um tempo muito longo. Para o ipê amarelo do fundo que eu tinha pedido especificamente porque queria ver ele florescer da janela da cozinha. Para a grama que eu tinha escolhido por ser de manutenção baixa, porque o jardineiro vinha só às sextas. Para aquele jardim que era meu e que naquele momento eu sentia escorregando de entre os dedos como água. Não queria saber. Porque quando você tem 53 anos e 27 de casamento e uma casa de 700 metros quadrados e uma filha em Londres, saber é o fim de tudo que você conhece. E o fim de tudo que você conhece é a coisa mais aterrorizante do mundo, mesmo quando tudo que você conhece está te destruindo. Se você está ouvindo isso e reconhece esse peso, o peso de saber sem querer saber, de engolir explicação que não fecha, de escolher o frio ao invés da briga porque parece mais fácil, eu escrevi algo para você. O e-book para mulheres que estão cansadas de ser fortes está no link da descrição. São 30 capítulos escritos para a mulher que carregou tudo com elegância por anos e chegou num ponto em que a elegância já não sustenta mais nada. Não é autoajuda, não é receita. É um livro que senta do seu lado e fica. Se preferir ouvir, o audiobook também está disponível. Perfeito para ouvir à noite, antes de dormir, um capítulo de cada vez. O link está aqui embaixo. E se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve agora. Toda semana tem uma história nova. Toda semana tem uma mulher que você vai reconhecer. Foi numa quarta-feira de julho, uma tarde comum de inverno paulistano. Aquele frio seco que não tem neve nem romantismo. Só uma friagem que entra pelas janelas e resseca os lábios. Tinha saído para uma reunião do instituto às 14h. A reunião foi cancelada por e-mail às 14h30. Problema no espaço. Remarcariam para a semana seguinte. Eu estava a 15 minutos de casa. Pensei em ir ao shopping. Pensei em ligar para Cláudia. Pensei em tantas coisas para não voltar para aquela casa naquele momento. Mas estava frio e eu estava cansada. E a casa era minha. Entrei pelo portão eletrônico. O carro de Henrique estava na garagem. Aquilo era estranho. Era 2h40 da tarde de uma quarta-feira e ele tinha dito que tinha reuniões o dia inteiro no escritório. Fiz o caminho da entrada até a escada sem fazer barulho. Não porque eu suspeitava, porque eu sempre andei assim naquela casa, com cuidado, como se eu fosse hóspede. E quando eu cheguei no corredor do 2º andar, eu não vou descrever o que ouvi. Você sabe o que ouvi. A porta do quarto estava entreaberta. Aquele quarto que eu tinha decorado. Aquelas cortinas de linho bege que eu tinha escolhido com o arquiteto durante 3 semanas. Aquela iluminação indireta que eu tinha pedido para criar uma sensação de aconchego. Aquele lençol de fio 600, cor champanhe, que eu tinha comprado em Milão enquanto ele fumava do lado de fora, dizendo que eu demorava demais. Empurrei a porta. Henrique e Priscila na minha cama, debaixo do meu lençol. O que aconteceu primeiro foi físico. As mãos ficaram frias. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Como se o sangue tivesse decidido ir embora de algum lugar específico e silencioso. O estômago desceu. Não como borboletas, como pedra. Aquela pedra que eu já tinha sentido em maio, mas que agora tinha nome e rosto e lençol de fio 600. Os joelhos não tremeram, ficaram duros. 2 blocos de concreto debaixo de uma calça de alfaiataria italiana que eu tinha comprado numa viagem a Florença há 2 anos. Senti o ar do quarto, o ar-condicionado no 16 graus que eu nunca pedi, que ele sempre insistia em manter. Pela primeira vez em 27 anos, eu entendi por que ele queria tanto frio naquele quarto. Frio apaga rastro,
Isso tudo aconteceu em menos de 2 segundos. Depois veio o som. Henrique disse o meu nome. Vera. Só isso. Do jeito que você diz o nome de alguém quando não tem mais nada para dizer. Priscila ficou imóvel debaixo do lençol, com os olhos abertos, com aquele olhar de quem sabe que não existe saída. Eu olhei para ela. Por 11 anos ela tinha lavado minha roupa, dobrado minha roupa, separado minha roupa por cor, sabia qual era o meu sabonete, qual era o meu shampoo, qual era o lado da cama em que eu dormia. E estava ali, debaixo do meu lençol, olhando para mim com os olhos daquela culpa que eu já tinha visto na cozinha, mas que agora não tinha mais xícara para esconder. Não gritei, não chorei, não disse uma palavra. Peguei a bolsa que tinha colocado no chão ao entrar, dei meia volta. Desci a escada da mesma forma que subi, devagar, como se fosse hóspede. Saí pela porta da frente, entrei no carro. Fiquei parada na garagem por 4 minutos e 17 segundos. Sei o tempo porque olhei para o relógio quando entrei e olhei de novo quando saí. Não sei por que fiz isso. Acho que eu precisava de algo concreto para segurar. Depois de 4 minutos e 17 segundos, saí da garagem, dobrei a esquina e fui até o único lugar que fazia sentido. A casa de Cláudia. Cláudia abriu a porta sem perguntar nada. Ela deve ter visto no meu rosto, porque simplesmente abriu a porta, me levou para dentro, sentou comigo na mesa da cozinha dela, uma cozinha pequena e barulhenta, cheia de tempero e marcas de filhos e cheiro de almoço, completamente diferente da minha. E esperou. Eu contei. Não de um jeito organizado. De um jeito quebrado. Os sinais, o lençol em Milão, o sabonete de hotel, a xícara de café que Priscila não conseguiu me olhar enquanto servia, a porta entreaberta. Cláudia ouviu tudo. No final, disse uma coisa só. O que você precisa agora? Não, eu sabia. Não te avisei. Não o que você vai fazer. Só. O que você precisa agora? Precisava de um lugar para ficar. Fiquei na casa de Cláudia por 5 dias. Naqueles 5 dias, Henrique me mandou 23 mensagens. Li todas. Respondi 3. As necessárias, sobre questões práticas, em tom de cartório. Ele disse que não era o que parecia. Ele disse que estava num momento vulnerável. Ele disse que ela não significava nada. Aprendi, naqueles 5 dias, que existe uma crueldade específica em ela não significava nada. Porque o que isso diz é que 27 anos de casamento também não significaram nada. Porque um homem que respeita o que tem não arrisca por algo que não significa nada. Passei o 4º dia acordada das 2 às 4 da manhã, sentada na cama do quarto de hóspedes de Cláudia, no escuro, com o telefone na mão e 23 mensagens não respondidas. Não era raiva, não era choro, era uma espécie de inventário silencioso. Eu ficava passando por cenas da minha vida com Henrique como se estivesse folheando um álbum que pertencia a outra pessoa. O dia que ele disse que a advogada era desperdício. As noites de ar-condicionado no 16 graus que eu nunca pedi. Os jantares em silêncio com o tablet na frente. As viagens a Milão onde eu comprava lençol enquanto ele esperava do lado de fora. Não foi com raiva que eu passei por essas cenas. Foi com uma espécie de tristeza fria. A tristeza de quem percebe, de uma vez e com clareza absoluta, que passou 27 anos fazendo concessões tão silenciosas que nem sabia mais o que queria de verdade. Sentia falta da Vera, que trabalhava num escritório que cheirava a papel antigo e café ruim e adorava cada segundo daquilo. Ela não tinha ido embora, tinha ficado em espera, esperando que alguém a chamasse de volta. No 5º dia, Cláudia me perguntou se eu tinha dormido. Disse que mais ou menos. Ela disse, Vera, você precisa ligar para a Beatriz. Eu sabia, só não conseguia. Porque ligar para a Beatriz era tornar aquilo real de uma forma que eu ainda não estava pronta. Beatriz tinha 25 anos e estava em Londres aprendendo a construir uma vida independente. Uma vida que eu nunca tive e que eu tinha feito questão que ela tivesse. Como eu ia ligar para ela e dizer que o mundo que eu tinha construído estava debaixo de um lençol de fio 600?
Mas Cláudia tinha razão. No sexto dia, liguei. Eram 19 horas em São Paulo, meia-noite em Londres. O telefone chamou 3 vezes. Mãe? Tá tudo bem? A voz dela, aquela voz que eu conhecia desde que ela não tinha voz ainda, desde que era só um som dentro de mim. Aquela voz me desfez de um jeito que nada mais tinha conseguido. Chorei. Não o choro contido de mulher que aprendeu que elegância é não mostrar. Chorei de verdade, com som, com o rosto, com o corpo inteiro que tinha ficado duro de concreto desde aquela quarta-feira de julho. Beatriz ficou na linha. Ela não disse calma. Não disse vai ficar tudo bem. Ela ficou na linha e disse: Estou aqui, mãe. Pode chorar. Estou aqui. Ela tem 25 anos. E sabia mais sobre o que eu precisava do que qualquer pessoa adulta ao meu redor. Quando parei de chorar, ela perguntou o que tinha acontecido. Contei. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Mãe, ouça o que eu vou te falar. Você não vai voltar para aquela casa e dormir no quarto dele. Isso não vai acontecer. B. Não. Você me escuta. Você tem um advogado amigo do vovô. Liga para ele amanhã de manhã. Você sabe quem é. E você não toma nenhuma decisão antes de falar com ele. Nenhuma. Minha filha de 25 anos, que mora em Londres fazendo pós-graduação em economia, que eu criei. Ela estava me salvando da minha própria tendência de engolir e seguir. No dia seguinte, liguei para o Dr. Antônio Figueiredo, advogado de família, amigo do meu pai há 40 anos, que me conhecia desde que eu tinha 6 anos e que, quando atendeu o telefone, disse: Vera, você está bem? Disse: Não, mas vou ficar. Ele disse: Claro que vai. Quando você pode vir ao escritório? Henrique Drummond Castelo tinha crescido num mundo onde os problemas se resolvem com cheque ou com silêncio. Quando o cheque não resolve, o silêncio engole. Quando o silêncio engole, o tempo passa e as coisas voltam ao lugar. Ele esperava que eu fizesse o que sempre fiz, que eu engolisse, que eu voltasse, que eu reorganizasse o lençol de fio 600 e colocasse a almofada do lado certo e voltasse a tomar café do lado oposto da mesa grande. O que ele não esperava era que eu tivesse diploma de Direito pela USP. O que ele não esperava era que o Dr. Antônio Figueiredo fosse um advogado com 40 anos de prática e paciência zero para marido que acha que sobrenome protege. O que ele não esperava era que eu soubesse, com uma precisão que eu mesma não sabia que tinha, exatamente quais eram os meus direitos depois de 27 anos. Meu pai, o médico cardiologista de Higienópolis, tinha me ensinado uma coisa quando eu me formei. Vera, você tem um diploma. Não importa o que a vida fizer com você. Esse diploma é seu. Ninguém tira. Tinha guardado isso num lugar tão fundo que tinha esquecido onde era, mas o Dr. Antônio me ajudou a encontrar. A primeira reunião no escritório dele durou 3 horas. Saí de lá com uma pasta e uma clareza que não tinha tido em anos. Henrique apareceu na casa de Cláudia no 12º dia. Cláudia me avisou pelo interfone antes de abrir o portão. É ele. Você quer que eu diga que você não está? Pensei por 3 segundos. Não. Deixa entrar, mas fica comigo. Ele entrou na sala de Cláudia com o paletó certo e o rosto de quem sabe que errou, mas ainda acha que pode consertar. Tinha um buquê de flores, gardênias, a minha flor favorita, que ele nunca tinha comprado em 27 anos sem que eu pedisse primeiro. Olhei para as gardênias. Pensei, agora ele lembra. E essa observação, que eu esperaria que me partisse, me fortaleceu. Porque me mostrou com uma clareza absoluta que aquele homem só sabia me ver quando estava prestes a me perder. E eu não queria mais ser vista só assim. Ele falou por 20 minutos. Disse que foi um erro, que estava arrependido, que nunca tinha significado nada, que havia algo entre nós que valia ser salvo. Que ia resolver qualquer coisa que eu precisasse, terapia de casal, viagem, renovar os votos se eu quisesse. Ouvi tudo. Ouvi o tom de voz que ele usava em reuniões quando queria convencer alguém. Ouvi as pausas estratégicas, os momentos calculados em que a voz ficava mais grave.
ouvi um homem que aprendeu que palavras são ferramentas e que nunca entendeu que para mim elas sempre foram verdade. Quando ele terminou, eu disse: Henrique, Priscila vai receber aviso de 30 dias, rescisão integral e carta de recomendação. Isso não é negociável e você não vai interferir nisso. Ele piscou. Eu estou falando de nós, Vera. Eu sei, mas estou falando do que importa agora. Ela trabalhou 11 anos na minha casa. O erro foi teu, não dela. Silêncio. E quanto a nós, meu advogado vai entrar em contato com o seu até sexta-feira. Ele ficou olhando para mim, com aquela expressão de quem não reconhece a pessoa na frente. E eu entendi que ele nunca tinha me reconhecido de verdade, porque a Vera que ele conhecia engoliu por 27 anos. Essa Vera, a que estava na frente dele segurando um café que Cláudia tinha feito numa sala pequena e barulhenta que cheirava a vida de verdade. Essa Vera ele nunca tinha visto. Ele saiu com as gardênias. Eu fiquei com Cláudia. Ela colocou a mão sobre a minha. Não disse nada. Era o tipo de silêncio que sustenta. Completamente diferente do silêncio daquela casa de 700 metros quadrados. Antes de continuar, porque o que vem agora é a parte que mudou tudo. Se essa história está te tocando, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso. E se você quer continuar sendo acolhida depois que esse vídeo terminar, o audiobook para mulheres que estão cansadas de ser fortes está no link da descrição. É uma experiência feita para ouvir à noite. Um capítulo antes de dormir. 30 capítulos que vão te acompanhar de volta para você mesma, para antes de você ter começado a engolir. O e-book também está disponível se você preferir ler. Os dois estão no link aqui embaixo. E se ainda não é inscrita, o botão está aqui. O processo de separação de Vera e Henrique Drummond Castelo durou 8 meses. Não foi rápido, não foi limpo. A família Castelo entrou em campo. Os advogados deles, a mãe de Henrique que me telefonou uma vez e disse, com aquela voz de cachemir e frieza: Vera, você vai jogar fora 27 anos por uma crise passageira? Eu disse: Dona Marlene, com todo o respeito, foi o Henrique que jogou. Eu só estou reconhecendo o placar. Ela desligou. Nunca mais me ligou. Mas o processo seguiu. E enquanto o processo seguia, eu fiz algo que não fazia há 26 anos. Trabalhei. Não no instituto voluntário. No sentido real da palavra, com registro, com horário, com salário. O Dr. Antônio me apresentou a uma sócia do escritório dele, doutora Fernanda Alves, que estava montando um setor de direito de família e procurava alguém com experiência e formação. Minha experiência tinha 26 anos de poeira. Mas tinha. A doutora Fernanda olhou para o meu currículo, o que eu tinha feito em 3 anos antes de casar, antes de Henrique dizer que era desperdício, e disse: Você não vai precisar de muito tempo para se atualizar. A base está aqui. Comecei como consultora 3 dias por semana. Nos primeiros 15 dias, me senti completamente perdida. A linguagem tinha mudado. Os sistemas tinham mudado. O mundo tinha mudado. Na primeira semana, errei o sistema de protocolo 3 vezes. A assistente da doutora Fernanda, uma moça de 28 anos chamada Larissa, que usava brincos grandes e tinha uma paciência de santa, me explicou pela 3ª vez sem dar sinal de impaciência. Na 3ª semana, fui a primeira a chegar ao escritório numa segunda-feira. Não porque precisava, porque queria. Porque havia algo naquele escritório, com cheiro de café ruim e papel impresso e ar-condicionado, que também era sempre frio demais, que me lembrava de quem eu tinha sido antes de decidir que o casamento era mais importante do que o diploma. A lógica do direito não tinha mudado. Ela estava lá, intacta, esperando. Ficava até às 7 da noite aprendendo. Chegava no apartamento que eu tinha alugado, 72 metros quadrados no Jardim Paulista, completamente vazio, sem nenhum objeto escolhido por mim ainda. E ficava na mesa da cozinha com o notebook estudando. Às vezes eu ligava para Beatriz, às vezes ficava em silêncio com o apartamento vazio ao redor. Havia uma estranheza naquele silêncio. Não o silêncio da casa de 700 metros, que era um silêncio de ausência, de espaço preenchido com nada.
Este silêncio era meu. Era pequeno, era vazio, era completamente, absolutamente meu. E aprendi a gostar dele de um jeito que levou tempo, mas foi real. No fim do primeiro mês, a doutora Fernanda me chamou na sala dela. Pensei que tinha feito algo errado. Ela disse: Vera, tem uma cliente nova. Separação com disputa de guarda. É delicado. Você toparia acompanhar comigo? Toparia. Eu toparia qualquer coisa naquele momento. Depois que ela foi embora, fiquei parada um segundo no corredor vazio do escritório, com 53 anos, depois de 27 anos de casamento funcional. Depois de um lençol de fio 600 e uma porta entreaberta e 4 minutos e 17 segundos dentro de um carro na garagem. Alguém precisava de mim para fazer o trabalho que eu sabia fazer. Esse pensamento tem um peso que é difícil de explicar. Não é orgulho, é reconhecimento de si mesma. Ninguém conta que o recomeço é feio. Não é aquela cena de filme em que a mulher corta o cabelo e coloca um vestido vermelho e sai dançando. O meu recomeço tinha lista de mercado. Tinha a aprender a usar o aplicativo do banco que Henrique sempre controlou. Tinha descobrir que eu não sabia qual era a senha do meu próprio cartão de crédito, porque durante anos eu simplesmente assinava. Tinha uma noite em que eu queimei o arroz. Queimei o arroz. Eu, que sabia cozinhar desde os 18 anos. Porque eu tinha esquecido de colocar água suficiente. Porque estava distraída lendo um processo. E quando o cheiro veio até onde eu estava, eu fechei o notebook, fui até a cozinha, olhei para a panela preta de arroz queimado e comecei a rir. Rir de verdade. Com o estômago. De um jeito que eu não lembrava quando tinha feito antes. Porque havia algo profundamente absurdo e profundamente libertador em queimar o arroz na própria cozinha, sem precisar explicar para ninguém, sem ninguém na mesa esperando o jantar perfeito. Aquele arroz queimado foi um dos momentos mais honestos da minha vida adulta. Joguei fora, pedi delivery, comi sozinha no sofá, assistindo a um documentário que Henrique sempre recusava porque achava entediante. Fui dormir às 10h30. Acordei às 6 sem despertador, com o apartamento claro e silencioso. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não doeu. No terceiro mês, no escritório, recebi o primeiro salário. Não era um valor grande, era de consultora, parte do tempo. Mas era meu. Eu tinha ganhado aquele dinheiro com o diploma que estava numa caixa há 26 anos. Fui ao banco naquele mesmo dia. Não o banco conjunto que Henrique sempre controlou. O banco que eu tinha aberto sozinha na semana em que me mudei para o apartamento. Olhei para o extrato na tela. Um número que eu tinha produzido. Fiquei olhando por mais tempo do que era necessário. Depois saí do banco, parei na padaria da esquina, pedi um café e um croissant de manteiga. Sozinha, numa mesa pequena perto da janela. E fiquei olhando para a rua por 20 minutos sem fazer nada. Sem verificar o telefone, sem pensar em agenda, só olhando para a rua como quem chegou em algum lugar e ainda está processando que chegou. Preciso falar sobre elas. Cláudia, Helena e Patrícia. 3 mulheres que me conheceram antes de eu ser Vera Drummond Castelo, que me chamavam de Verinha ainda, não por infantilidade, mas por afeto de raiz. Elas apareceram de formas diferentes durante aqueles meses. Cláudia me deu o quarto de hóspedes sem prazo de saída. Mas ela também fez mais do que isso. Toda manhã que eu estava na casa dela, ela deixava café feito na cozinha antes de sair para trabalhar. Sem bilhete, sem instrução, só café. Era o gesto mais simples do mundo. E foi um dos mais importantes da minha vida naqueles 5 dias. Porque Cláudia sabia que eu não precisava de conselho. Precisava de café feito por alguém que se importava. Helena me levou a um apartamento disponível no prédio de uma conhecida dela. Aquele apartamento de 72 metros no Jardim Paulista que virou o meu silêncio meu. Ela foi comigo ver o apartamento numa tarde de agosto. O apartamento estava vazio, com cheiro de tinta fresca e janelas que não abriam direito. Eu olhei para aquelas 4 paredes e senti um medo que eu não estava esperando. Helena ficou do meu lado. Disse: "É pequeno", eu disse. "É", ela disse, "é seu".
Essas 2 palavras, é seu. Assinei o contrato 2 dias depois. Patrícia, que eu tinha visto menos nos últimos anos porque morava em Brasília, ligou na semana em que me mudei. Disse: Vera, eu vou aí no mês que vem. Reserva um fim de semana. Ela foi. Trouxe vinho, trouxe queijo, trouxe uma caixa com bilhetinhos que tinha guardado de quando a gente se correspondia por carta no colegial. Antes de e-mail, antes de WhatsApp, antes de tudo. A gente ficou numa sexta à noite e num sábado inteiro lendo aquelas cartas e rindo de quem a gente tinha sido com 20 anos. Havia uma carta que eu tinha escrito para ela em 1990, aos 18 anos. Patty, quando eu crescer, eu quero ser advogada e morar sozinha num apartamento cheio de livros e fazer o que eu quiser no final de semana. Patrícia leu isso em voz alta. Olhou para mim. Você está chegando lá, ela disse. Com 35 anos de atraso, mas está chegando. Peguei o papel. Fiquei olhando para a caligrafia da Vera de 18 anos e pensei, ela sabia. Ela sempre soube. Papum. Beatriz veio ao Brasil em setembro. Não era a viagem planejada de fim de ano. Ela veio porque quis. Comprou passagem, mudou a agenda, veio. Ficou 2 semanas. A primeira coisa que ela fez quando chegou ao apartamento foi olhar ao redor. O apartamento ainda tinha poucos móveis, a decoração era mínima. E disse: Mãe, você precisa de uma planta. Fomos juntas a uma floricultura na rua de baixo. Eu não sabia escolher planta. Beatriz não sabia escolher planta. A gente ficou 40 minutos naquela floricultura, perguntando para a moça do caixa qual planta sobrevive com esquecimento e pouca luz. E a gente riu tanto com a própria incompetência que a moça começou a rir junto. Saímos com 3 vasos, terra e adubo. Colocamos no parapeito da janela da sala. Aquelas 3 plantas, um cacto, uma costela de Adão pequena e algo que a moça disse que era fácil, mas cujo nome nenhuma das 2 lembrou depois. Viraram o primeiro elemento da decoração que eu escolhi para o meu apartamento. Não porque eram bonitas, porque eram minhas, e porque minha filha tinha escolhido comigo. Naquela mesma semana, Beatriz me levou a um mercado de bairro que ela tinha descoberto andando sozinha pela rua. Era uma feira coberta, pequena, com uma padaria nos fundos que vendia pão de queijo na bandeja. A gente comprou queijo, pão, tomate, manjericão e uma garrafa de vinho que nenhuma das 2 sabia se era bom. O vendedor disse que era. Nós acreditamos. Voltamos para o apartamento. Eu fiz uma bruschetta de um jeito que eu nunca tinha feito. Sem receita, sem consultar nada, só com o que tinha na bancada. E ficamos na mesa pequena da cozinha, sem televisão ligada, sem telefone, conversando até às 11 da noite. Sobre Londres, sobre o trabalho dela, sobre o trabalho meu, sobre a Vera de 18 anos que queria morar sozinha, sobre a Vera de 53 anos que estava, finalmente, chegando. Foi uma das melhores noites da minha vida adulta. E ela aconteceu numa cozinha de 72 metros quadrados, com 3 plantas no parapeito e brusqueta improvisada e um vinho de qualidade duvidosa. Dona Marlene Castelo ligou num sábado de outubro. Atendi porque reconheci o número. Ela disse, com aquela voz de cachemir: Vera. O advogado do Henrique está sendo irrazoável. Eu gostaria que você considerasse uma conversa direta, sem advogados. Eu disse, Dona Marlene, tudo o que tenho a dizer ao Henrique passa pelo Dr. Antônio. Tenha uma boa tarde. E desliguei. Fiquei olhando para o telefone por 1 segundo. Depois olhei para os 3 vasos no parapeito. O cacto estava ótimo. A costela de Adão tinha dado uma folha nova. O terceiro, cujo nome eu nunca soube, estava vivo. Isso era suficiente. O processo terminou em março do ano seguinte. 8 meses. A casa do Jardim Europa ficou para venda, valor a ser dividido. O acordo incluía pensão, participação em ativos do período de casamento e uma cláusula que o Dr. Antônio incluiu com precisão cirúrgica sobre um determinado fundo de investimento que Henrique tinha constituído durante o casamento e do qual ele nunca tinha me falado. Quando o Dr. Antônio me contou sobre o fundo, fiquei em silêncio por um tempo. Depois disse, ele achou que eu não saberia?
O Dr. Antônio deu um sorriso discreto. Ele nunca imaginou que você ia contratar alguém que fosse procurar. Fui embora do escritório naquele dia com uma pasta e um número que eu não estava esperando. Não era uma fortuna. Mas era o reconhecimento legal e financeiro de 27 anos de trabalho invisível. A casa mantida, as viagens organizadas, a filha criada, os jantares certos com as pessoas certas, a representatividade silenciosa de ser Vera Drummond Castello, que fez Henrique Drummond Castello parecer o que ele nunca completamente foi. Esse número tinha um nome agora. Tinha o meu nome. Assinei os documentos finais numa tarde de março. Saí do cartório às 4 da tarde, com uma pasta e um acordo que me devolvia, entre outras coisas, a liberdade financeira que eu tinha entregado a Henrique numa cerimônia com 280 convidados, vestido Oscar de la Renta e orquídeas brancas importadas. Fui direto ao escritório da doutora Fernanda. Subi. Entrei. Ela estava na mesa dela. Ela olhou para mim e entendeu. Terminou? Terminou. Ela se levantou, veio até mim, me abraçou do jeito que abraçam quem saiu do outro lado. Depois voltou para a mesa, abriu uma gaveta, tirou uma garrafinha de espumante que estava claramente guardada para alguma celebração e encheu 2 copos plásticos que estavam na mesa. Levantamos os copos plásticos de espumante numa sala de escritório de advocacia às 4 da tarde de uma segunda-feira de março. Não foi elegante. Foi perfeito. Soube por Cláudia, que soube por alguém que conhecia alguém, que Priscila tinha ido embora 2 meses depois da descoberta. Não porque Henrique pediu, porque ela quis. Soube também, mais tarde de passagem, sem que eu tivesse procurado, que Henrique estava morando num apartamento na Vila Nova Conceição, sozinho. A casa do Jardim Europa tinha sido vendida. A empresa da família estava passando por uma reestruturação complexa. O mercado imobiliário tinha apertado, e sem a estabilidade que 27 anos de casamento com uma mulher como eu conferia a um nome como o dele, no círculo social certo, alguns contratos não tinham se renovado. Não gozei, não festejei, apenas registrei, como quem fecha um livro que já terminou e coloca na prateleira. Não com raiva, com a calma de quem não precisa mais carregar aquilo, porque houve um tempo em que eu teria dado qualquer coisa para ele perceber o que eu valia. E agora eu só precisava que eu mesma percebesse. Esse era o trabalho. E esse trabalho estava em andamento. O apartamento de 72 metros no Jardim Paulista foi ficando mais vivo aos poucos. Beatriz me mandou de Londres um quadro pequeno, uma gravura de uma artista brasileira que ela tinha descoberto, com cores que me lembravam o jardim que eu tinha desenhado na casa do Jardim Europa, mas mais livres. Coloquei na parede da sala, acima do sofá que eu tinha escolhido sozinha. Azul petróleo, sem consultar ninguém, porque eu sempre tinha querido um sofá azul petróleo, e Henrique achava que era cor de médico. Helena me deu uma luminária antiga que tinha comprado numa feira e que achava que não combinava com nada que ela tinha em casa. Combinava com tudo que eu estava construindo. Patrícia me mandou pelo correio uma caixinha com chá. 16 tipos diferentes, de todos os lugares que ela tinha visitado em viagem. E um bilhete que dizia: para as noites de sábado em que você vai querer companhia, mas não vai querer sair. Cláudia aparecia às terças com marmita, porque descobriu que eu esquecia de almoçar quando estava num processo longo. Não pedia permissão. Só aparecia. Aprendi que esse é o sinal do amor real. As pessoas que ficam não pedem para ficar. Elas só ficam. Num dia de novembro, já perto do fim do ano, já com o apartamento tomando forma, já com a doutora Fernanda me pedindo para aumentar a carga horária. Eu estava no escritório quando Larissa entrou na minha sala com um processo novo. Disse: Vera, essa cliente pediu especificamente para falar com você. Eu perguntei por quê. Larissa disse: ela pesquisou. Viu que você tinha passado por separação recente. Achou que você ia entender. Fiquei olhando para a pasta por um segundo. Uma mulher tinha me procurado porque achou que eu ia entender. Eu ia entender. Não porque era advogada, porque era humana. E porque tinha aprendido, na pior quarta-feira de julho da minha vida, que entender
De verdade, de dentro, é a coisa mais valiosa que uma pessoa pode oferecer a outra. Há algo que ninguém te conta sobre sair de uma casa de 700 metros quadrados e ir para 72. Você pensa que vai sentir falta do espaço. Não é o espaço que você sente falta. É da ilusão de que o espaço protegia você. Teve um sábado, quase um ano depois da quarta-feira do lençol, em que eu acordei sem despertador às 8 da manhã. O sol entrava pela janela do quarto, cortinas de linho branco que eu mesma tinha escolhido, mais finas do que eu planejava, mas que deixavam a luz entrar do jeito que a luz de manhã merece entrar. Fiquei deitada por alguns minutos sem fazer nada, sem verificar telefone, sem pensar em agenda, sem me lembrar se tinha esquecido alguma coisa. Só fiquei deitada, com o sol de sábado de manhã no rosto. Depois levantei, fui à cozinha, fiz café, no meu jeito, na minha proporção, na minha xícara que eu tinha comprado numa lojinha no bairro e que não era de porcelana fina nem de importação. Era de cerâmica azul, com uma pequena imperfeição na asa. Eu tinha comprado exatamente por causa da imperfeição. Fui para a varanda. 3 vasos no parapeito, o cacto, a costela de Adão que tinha crescido mais do que eu esperava, e o terceiro cujo nome eu ainda não sabia. O sol batia nas folhas. Segurei a xícara de cerâmica azul com as 2 mãos e percebi, com a clareza calma de quem chegou do outro lado sem saber quando exatamente cruzou, que estava bem. Não feliz da forma que se anuncia, bem da forma que se sente, bem do jeito que é silencioso e real e completamente seu. Naquela mesma semana, tirei o diploma da caixa. Estava na embalagem original da moldura que eu tinha comprado quando me formei. Henrique achava que mulher que exibe diploma em casa é insegura. Eu tinha concordado por tanto tempo que tinha acreditado nisso. Coloquei na parede do escritório em casa. Não porque preciso provar nada, porque é meu. E porque a Vera de 53 anos quer que a Vera de 22 anos saiba que aquilo que ela conquistou importou. Mesmo que durante 27 anos alguém tenha tentado convencê-la do contrário. A Vera de 18 anos que tinha escrito aquela carta para Patrícia, que queria ser advogada e morar sozinha num apartamento cheio de livros e fazer o que quisesse no final de semana, estava finalmente chegando. Com 35 anos de atraso, mas estava chegando. Antes de ir, se essa história tocou em algo dentro de você, quero que saiba que o e-book para mulheres que estão cansadas de ser fortes foi escrito exatamente para esse lugar que você está. Não é autoajuda, não é receita de como seguir em frente. É um livro que senta do seu lado no silêncio da sua noite e fica. 30 capítulos. Se preferir ouvir, o audiobook está no link da descrição, narrado para ser ouvido no escuro, um capítulo de cada vez, antes de dormir. O link está aqui embaixo. Se você já esteve nesse lugar, o lugar de saber sem querer saber, de engolir por anos porque parecia mais fácil do que confrontar, de perder tudo o que conhecia e descobrir que o que você conhecia estava te encolhendo. Me conta nos comentários qual foi o primeiro passo pequeno que você deu. Não o maior, não o mais épico, o primeiro. Porque é sempre o primeiro que custa mais, e é sempre o primeiro que muda tudo. E se você está no meio disso agora, se você está ouvindo isso deitada no escuro e reconhecendo cada detalhe, eu quero que você saiba que o outro lado existe. Ele tem 72 metros quadrados, 3 plantas sem nome, uma xícara de cerâmica azul com imperfeição na asa e um diploma na parede. Eu te espero lá.